Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS. A gente vai resolver agora a questão 85 da FUVEST de 2017, uma questão de biologia, que traz o seguinte enunciado. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Então, ele quer saber desses componentes estruturais, carboidratos, lipídios e proteínas, quais são mais frequentes em plantas e em animais? Então vamos lá. As estruturas de uma planta são basicamente, se você for lembrar, gente, a célula vegetal, ela tem ao redor dela um componente estrutural muito importante, que é presente nesses vegetais, que é a parede celular. Lembram disso? Então a gente tem uma parede celular aqui que eu desenhei de uma maneira rústica para vocês. A parede celular da célula de uma planta. Essa parede celular, ela é composta de celulose. Lembram disso? Uma parede de celulose. Essa celulose nada mais é do que um polissacarídeo. Polissacarídeo, se vocês lembram bem, é um carboidrato. Se eu estou dizendo então que todas as células de uma planta possuem esse polissacarídeo, se eu estou dizendo que essa estrutura celular da célula da planta, ela se deve basicamente a esse polissacarídeo, a gente está dizendo então que a estrutura mais importante de sustentação nas plantas é um carboidrato. Tudo bem? Então a gente tem carboidratos como sendo o componente estrutural mais importante nas plantas. Já nos animais, a gente vai ter um outro tipo de estrutura e vamos tomar como exemplo os seres humanos. A gente tem músculos, a gente tem ossos, a gente tem diversas estruturas de sustentação e essas estruturas de sustentação têm como grande componente importante as proteínas. Tanto que aquele cara que quer ficar mais forte, que quer ganhar massa muscular, ele toma, lembra disso? Whey protein, né? Whey monstro. Esse whey protein nada mais é do que uma proteína. Então você está ingerindo uma grande quantidade de proteína no peito de frango para conseguir aumentar a sua carga estrutural, que nos animais é fundamentalmente construída de proteínas. Então a gente tem como principal componente estrutural nas plantas os carboidratos e nos animais as proteínas. A alternativa correta, portanto, será a alternativa D. Olha lá, carboidratos nas plantas e proteínas nos animais.